Boa noite, personal! Estamos entrando para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre reabilitação de ombro e vou falar muito de uma oportunidade que você pode ter para lotar a sua agenda, para você cobrar até mais caro, né? Então, hoje a gente vai falar da solução para você ser mais indicado, para você poder cobrar mais caro e para você dobrar o valor da sua hora-aula e para você lotar a sua agenda. Então, para você que é personal, trabalha com reabilitação, vocês não podem perder essa live. Antes da gente iniciar aqui, vou só fixar comentário. Pô, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Antes da gente, para quem está entrando agora, se você é personal, se você reabilita e tem algum amigo, né, algum profissional que vai se interessar por esse tema, já manda um aviãozinho aqui para ele, indica essa live e também curte, porque ajuda a live chegar para mais pessoas. Sejam bem-vindos para quem está chegando. Então, como eu falei, vou trazer aqui para vocês uma solução para você ser mais indicado por outros parceiros, por outros profissionais, você lotar a sua agenda, cobrar até o dobro da sua hora-aula de personal trainer e mostrar como a gente pode utilizar isso reabilitando o ombro. Então, vocês não podem perder. Fiquem aqui que vai ser uma live extraordinária, vai ser uma live diferente, tá? Deixa eu só... Bom, vamos começar. Deixa... Travou aqui. Tá, vamos falar aqui um pouquinho. Como eu disse, a gente vai falar também de ombro. A gente vai falar da oportunidade que a gente pode utilizar isso para dobrar nossa hora-aula, né? E a gente vai falar um pouquinho também sobre dor no ombro, né? Estabilização funcional do ombro. Hoje, cerca de 15 a 25% das pessoas que procuram um fisioterapeuta, que procuram uma clínica ortopédica, são para reabilitar o ombro. São pessoas que reclamam de desconforto no ombro. Então a gente tem aí quase que um quarto das pessoas que sentem dor são em decorrência do ombro, de disfunções do ombro. Então, quando a gente fala de ombro, a gente fala de uma articulação que tem uma grande prevalência, uma grande oportunidade. Tem muitas pessoas que reclamam de dores e disfunções nessa articulação. Então, sim, é uma grande oportunidade para quem quer reabilitar, para quem quer entender mais sobre o ombro. Trabalhar com o ombro é uma grande oportunidade que você tem de ter vários pacientes, tá? E aí, quando a gente vê essa alta prevalência, né, de pessoas que procuram estruturas, instituições, né, ou profissionais com dor no ombro, a gente também começa a criar um outro paralelo de esportes que estão em alta, como por exemplo o tênis, o próprio beach tênis, que aqui pelo menos no Nordeste é uma febre, onde a gente vai ter uma arena de beach tênis. O vôlei são esportes que exigem muito do ombro, e o próprio crossfit são todos esportes que exigem muito dessa articulação do ombro e que tem cada vez mais pessoas praticando, e muito por isso essas pessoas estão machucando seus ombros e vão procurar reabilitadores, vão procurar profissionais que reabilitam o ombro. Então é uma grande oportunidade para você que é personal, para você que reabilita. Quando você entende mais sobre o ombro, quando você traz um entendimento diferente do ombro, né? Cresce a nossa gama de oportunidades do que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer. E aí, é o que eu gosto muito e o que eu queria trazer para vocês. A oportunidade de trabalhar e reabilitar o ombro é muitas vezes de subnichar ou muitas vezes uma estrutura ou em um público específico. Por exemplo, imagina lá
que a gente tem uma nutricionista. Existem diversos nutricionistas hoje, então, inclusive, se eu fosse procurar um nutricionista, eu não saberia nem qual eu iria procurar. Porém, dentro dessa gama de nutricionista, minha esposa engravidou. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente quer buscar alguma profissional que faça uma dieta mais voltada para o dia a dia dela, para a realidade dela, para as dores e para as especificidades que ela vai ter durante a gravidez. E aí, o interessante é que quando a gente procurar na internet, a gente vai procurar alguma nutricionista que provavelmente trabalhe com grávidas, né? Porque é uma pessoa que eu vou me conectar melhor, ou melhor, que minha esposa vai se conectar melhor, uma profissional que vai saber, muitas vezes, dores mais específicas de quem está grávida, situações ou falta de vitaminas, ou desejos que ela tem, ou problemas que ela tem com uma determinada alimentação. E aí, quando a gente vai para uma especialista, né, em um determinado nicho, fica muito mais fácil dela se conectar. E aí, ao invés de eu procurar qualquer nutricionista, que provavelmente tem muitos nutricionistas que vão entender do momento da gravidez, mas quando a gente está no momento da gravidez e a gente pensa, não, a gente já procura especificamente uma nutricionista que está falando de gravidez. E aí, eu tenho pensando nisso também, na ideia de subnichar, de você procurar um direcionamento, tem um exemplo da minha esposa, né, a Carol. Ela trabalha com osteopatia e ela passou vários anos da vida dela trabalhando com osteopatia de adultos. Ela sempre atendia muito adultos e em um determinado momento ela fez algumas consultorias de marketing e aí dentro dessas consultorias ela começou a ver um mercado e subnichar o mercado da osteopatia para crianças, na verdade para bebês, né? E aí ela começou a focar mais sobre bebês e a estudar e se dedicar e a postar conteúdo sobre bebê. E aí talvez a gente fez isso com muito medo, né? A gente achava que isso poderia ser ruim, de não ter público, de não ter pessoas o suficiente. E aí provavelmente vocês que estão em casa estão achando isso, subnichar para um determinado grupo, para atletas ou uma determinada articulação. Isso pode ser um problema. Será que vai ter público suficiente para mim? E o que a gente achava que iria ser muito ruim foi muito bom para ela. Por quê? Porque quando ela começou a focar em bebês, ela começou a ser reconhecida pelas pediatras como uma profissional referência para aquele assunto. As pediatras começaram a recomendar Carol toda vez que encontravam uma disfunção. Então ela criou uma gama, né, uma gama de pediatras que estavam indicando ela para fazer a osteopatia do seu bebê. Então hoje ela tem de 8 a 10, 12 pediatras que estão sempre indicando ela algum paciente quando encontra uma disfunção, porque elas entenderam e sabem que Carol é a referência para fazer aquilo. E aí, outra situação é as próprias mães, né? As mães que vão levar os bebês, muitas vezes elas têm dores, elas têm disfunções, ela tem as suas próprias reclamações e elas sempre perguntam, você só atende bebê? E aí não, ela diz, eu também atendo adulto. Então muitas vezes as próprias mães viram pacientes dela. E ela acaba criando uma rede de indicação dos próprios pediatras, das mães que acabam virando suas pacientes e também dessas mães que indicam para as outras mães. Então, por ela simplesmente subnichar, virar referência, ser reconhecida por trabalhar em um determinado público, isso começou a ampliar o mercado dela. E antes ela sempre teve uma agenda lotada, né? Ela sempre conseguiu cobrar um bom valor, mas depois que ela subnichou, ela só não deixou de ter uma agenda lotada, como abriu fila de espera e aumentou muito mais o valor da sua sessão, o valor do seu atendimento. Então o que a gente achou que poderia ser algo ruim, virou algo extraordinário para ela, para a vida profissional dela. E aí, é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente subnicha, né, quando a gente escolhe um público que a gente quer trabalhar, ou escolhe uma determinada área que a gente quer trabalhar, por exemplo, quando a gente está falando de reabilitação, eu quero só reabilitar ombro, eu quero só reabilitar quadril, isso te traz uma grande oportunidade.
e muitas vezes é uma solução para você começar a lotar a sua agenda, para que você consiga cobrar mais caro, porque alguém que tem uma dor no ombro, ele vai querer resolver aquela dor no ombro muito rápido, e ele vai procurar quem é referência, não quem sabe de tudo, ele vai procurar a pessoa que é referência, o profissional que é referência naquele assunto. Então, muitas vezes, subnichar pode parecer um problema, mas é uma grande solução. E aí, quando a gente volta lá para a história da Carol, né, da osteopatia, gente, quando uma mãe descobre que o seu bebê tem uma disfunção craniana, ou quando ele está com refluxo, ou ele está chorando muito, elas ficam desesperadas, elas querem resolver aquilo de maneira muito mais rápida. E aí, muitas vezes, elas pagam qualquer valor, ela precisa resolver isso, pode ser o preço que for, eu vou pagar. E aí, sempre abre a oportunidade de você cobrar um pouco mais caro, por ser um público diferenciado. E a mesma coisa, se a gente for criar esse paralelo, são as pessoas com dor. As pessoas que têm dor, elas estão desesperadas para melhorar aquela dor, para melhorar aquela disfunção. Muitas vezes, se ela for um atleta, eu atendo muito atleta de beach tênis, eu tenho um aluno que treina comigo que é atleta de beach tênis. E aí, ele chegou comigo com uma dor porque estava atrapalhando o treinamento dele, e ele tinha um campeonato chegando. E aí ele estava desesperado, então eu poderia muitas vezes cobrar o que fosse ali para ele. Ele chegou para mim recomendado, esse cara é o que vai resolver o teu problema. E ele desesperado ia pagar o que fosse, o que eu quisesse cobrar ali, ele iria pagar. Então, quando você trabalha no nicho de reabilitação, você abre a oportunidade de dar um passo à frente, de muitas vezes cobrar até o dobro de pessoas que trabalham com a área da estética, né, que trabalham com emagrecimento, que trabalham com hipertrofia. Porque o mercado é inflado. Tem muitos profissionais fazendo a parte de hipertrofia, a parte da estética. Então, quando a gente subnicha, quando a gente fala de reabilitação, e aquele ali é o cara que vai resolver a tua dor no ombro, por exemplo, ele vai pagar o que for, ele já vai chegar indicado, se o cara é referência em ombro, ele vai resolver o meu problema. E muitas vezes ele está consciente que ele precisa e que ele vai precisar, que ele precisa pagar um valor, até, muitas vezes até mais alto para isso. E aí, quando a gente, por exemplo, a gente está falando um pouco de ombro, mas se a gente for agora subnichar e pensar em talvez atletas, e falar atletas de CrossFit. Hoje, o CrossFit ele tem crescido 5.900% no Brasil especificamente. Imagina quantas boxes e quantas pessoas estão treinando CrossFit hoje. E aí, você vira o personal que reabilita atletas de CrossFit. Será que tem mercado ou não para você? Imagina um mercado que cresceu 5.900%. Existem mais de... o Brasil hoje é o segundo maior país com o número de boxes credenciadas, fora as que não são credenciadas. Então tem muito mercado para você. E aí quando a gente fala de CrossFit, por exemplo, e dor no ombro, é uma prevalência muito grande, né, de pessoas que fazem CrossFit e apresentam dor no ombro. E aí, se você subnicha e diz, não, eu sou o personal que reabilito atletas de CrossFit. E aí você vai ser reconhecido pelo profissional que reabilita atletas de CrossFit. Hoje, eu reabilito um dos melhores profissionais, um dos melhores atletas de CrossFit de Pernambuco. E ele tem muita disfunção. Ele treina 3 vezes por dia, às vezes. E é uma pessoa que tem muita disfunção. É um atleta que tem vários problemas que a gente precisa resolver. E muitas vezes, e ele me procurou ultimamente, porque ele estava tendo dificuldade nas provas, né? Teve uma prova que exigiu muito da lombar dele, a lombar dele não aguentou e ele acabou mal classificado na competição. E aí, pensa agora, eu reabilitando esse atleta, eu trazendo bons resultados para ele, e aí imagina o quanto ele vai me recomendar para os amigos, o quanto ele pode recomendar para outros atletas. Então abre muita possibilidade quando você subnicha, quando você vira referência em uma articulação, por exemplo, como a gente está falando do ombro, joelho ou quadril, ou quando você vira referência em um determinado esporte, em um determinado
público. Então, quando a gente fala de subnichar, eu estou te mostrando uma oportunidade gigantesca de você começar a ser muito mais recomendado. Você ser o primeiro a ser lembrado por uma determinada, quando alguém tem uma dor, quando alguém tiver uma disfunção. Você ganha uma grande oportunidade de começar a lotar a sua agenda de pessoas que te procuram por uma determinada coisa. E você começa a estudar, e aí que você começa a estudar e tem mais foco ainda, porque está todo mundo te procurando aquele esporte, você vai saber as doenças, as dores das pessoas que praticam aquele crossfit, por exemplo. E aí quando alguém chega, tô com uma dor aqui, você, geralmente as pessoas que têm esse tipo de dor no ombro pode ser de uma origem de uma instabilidade cervical, e aí você já vai saber, você passa muito mais autoridade, você passa muito mais referência quando a pessoa chegar para e ser atendida por você. Então, isso faz total diferença, né? Então, comecem a ver o nicho, né? Nichar uma determinada população como uma grande oportunidade de crescimento para você. Ao invés de ser aquele que... E não estou tirando a tua capacidade de fazer isso, de atender e de abordar todas as pessoas que têm dores, pessoas que têm dor no joelho, dor no quadril, mas quando você foca em uma determinada articulação ou foca em uma determinada população, isso te traz uma grande oportunidade. Ou, por exemplo, eu tenho aqui um aluno do LMF, do Rehab 3D, que ela é muito boa, ela consegue trabalhar com qualquer população, mas a maioria das pessoas que procuram ela são o público de idosos. E aí talvez mais de 80, 85% é um público de idosos. Será que esses 15% dela, se ela começar a subnichar, eu sou a pessoa que tira a dor de idosos. E aí os idosos vão começar a se conectar mais com ela. Vão começar a perceber que ela de fato entende quais são as dores dele, quais são as necessidades deles. E aí ela começa a criar uma rede muito maior entre os idosos, né? Começa a criar uma autoridade dentro dos pacientes idosos e dos próprios geriatras, né? E aqueles 15% que ela tinha ali de pacientes que não eram idosos, que eram simplesmente adultos, ela é absorvida por essa grande referência, por essa grande autoridade que ela ganhou dentro do meio dos idosos. Então, vejam o nicho e o subnicho como uma grande oportunidade de crescimento, principalmente quando a gente fala dentro da reabilitação. E aí, é claro que quando a gente fala de ser indicado, de ser reconhecido como referência, a gente está falando de alguém que entrega resultado. E se você faz mais do mesmo, faz o que todo mundo já faz, não entrega nada de diferente, ninguém vai te indicar. Quem é que vai te indicar? Eu não tive resultado, vou indicar ele por quê? E aí, é esse entendimento que eu quero trazer para vocês. É esse tipo de conhecimento que eu quero que vocês comecem a vislumbrar. E hoje, especificamente, a gente vai falar de estabilização funcional do ombro, tá? Deixa eu só tomar água aqui que a garganta quer ir embora. E aí, quando a gente fala de estabilização funcional do ombro, quando a gente está falando de dores no ombro, hoje, cerca de 80% das lesões e dores que chegam no ombro, né, que são feitos em exame de imagem, os problemas estão no manguito rotador. São disfunções do manguito rotador. Olha lá, 80% das dores no ombro são disfunções do manguito rotador. Então, estão associados já pelo menos esses 4 músculos, né? O subescapular, o supra e o infraespinhal e o redondo menor, que são os músculos que formam o grupo do manguito rotador. Só que aí tem um problema, um problema para quem é um profissional qualquer e uma grande oportunidade para quem é um profissional diferenciado. Por quê? Porque os músculos do manguito rotador, aqui está o meu ombrinho, né? Os músculos do manguito rotador, eles são músculos que saem da escápula para o meu úmero. Qual é a função dele? Formar essa manga, né? Esse manguito, para poder estabilizar o meu úmero, a cabeça do meu úmero,
dentro da cavidade glenoide, ou seja, manter o contato desse meu húmero com a minha escápula. E aí, a primeira coisa que vem em mente, provavelmente veio na mente de vocês é, poxa, se 80% dos casos de dores no ombro são manguito rotador, fazer o exercício de manguito rotador é uma grande solução para mim. Só que quando você pega alguém com uma lesão de manguito rotador e joga um exercício de força de estabilização de manguito rotador, você está atuando sobre o problema. Você está simplesmente pegando uma lesão ou um exame que chegou de imagem para você. Ah, ele tem problema no manguito rotador, vou fortalecer essa estrutura. Mas o que vai te diferenciar, isso aí qualquer um faz. Eu não preciso nem simplesmente ir para um profissional de reabilitação para isso. Né? Ele mesmo vai procurar na internet e no Google, ó, exercícios para manguito rotador. Porque ele está com dor de manguito rotador, ele vai fazer mais do mesmo. Só que ele vai começar a ter resultado. Ele não vai ter resultado porque ele está focando no problema. E o que a gente tem que se diferenciar como um profissional é buscar qual é a causa. Por que aquele manguito rotador está sobrecarregado? O manguito rotador não é o problema. Né? Quer dizer, o manguito rotador é o problema, mas não é a causa. Né? Ele só está com disfunção porque ele está sobrecarregado. E para além disso, o manguito rotador, né, os manguitos rotadores eles saem da escápula para o húmero. Porém, a escápula é uma estrutura solta, é um osso solto. E se esse osso não tiver fixado no meu tórax, a musculatura que fixa essa escápula no meu tórax não souber estabilizar, não adianta eu ter um manguito rotador forte. Como assim, Igor? Por exemplo, eu quero mexer esse ombro, eu estou levantando aqui esse húmero, tá? Vou fazer uma flexão, vou jogar ele lá em cima. E a minha escápula vai ter que acompanhar. Se minha escápula estiver solta, meu húmero também vai ficar solto. Então eu preciso primeiro aprender a fixar essa escápula no meu tórax, para que ela agora eu tenha boa estabilização e um bom controle dela. Com esse bom controle e com essa boa estabilização, eu foco em em reabilitar o meu manguito rotador, ou fortalecer o meu manguito rotador. Assim, eu formo uma estrutura forte. É como se eu quisesse, por exemplo, só treinar membros superiores e membros inferiores e esquecer de treinar core, né? Que é justamente a estrutura central que fixa tanto meus membros inferiores como os meus membros superiores. E aí, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Parem de ficar só reabilitando, só prescrevendo exercícios de manguito rotador e comecem a pensar na articulação escápulo-torácica. E quem forma essa articulação? Ela é uma articulação falsa, mas basicamente quem fixa essa escápula no tórax são 3 músculos específicos. O serrátil anterior, que ele tem ele pega na borda medial da escápula, né, e vai para o gradil costal, e os 2 músculos que ficam aqui na borda medial, que são trapézio médio inferior e o próprio romboide. Eles precisam ter um trabalho eficiente para manter essa escápula no gradil costal, né? E aí, agora, meu braço, meu húmero começar a se mover de maneira eficiente. E aí, gente, quando você tem esse entendimento, quando você começa a pensar assim, você se distancia das pessoas que fazem mais do mesmo. Você começa a se distanciar daqueles profissionais que ficam toda hora buscando os exercícios mais lindos de manguito rotador e as diversas variações, sentado no halter, sentado, deitado, em pé, e aí ficam buscando exercícios mirabolantes de manguito rotador que na verdade ele estava precisando de uma melhor ativação escapular, né? De uma melhor ativação do romboide. E uma outra coisa que eu queria trazer para vocês a gente fica sempre buscando uma ativação muito concêntrica desses músculos, né? E aí eu vou trazer, por exemplo, essa ideia imagina que aqui é um romboide, né? E aí eu fiz uma flexão do ombro. Quando eu faço uma flexão do ombro, eu tenho uma rotação lateral da minha escápula. E aí a gente fica assim, eu quero ativar minha escápula, eu quero melhorar a ativação, a estabilidade do meu ombro. Eu vou ficar trabalhando aqui concentricamente
a ativação desses romboides, desse trapézio ou do próprio serrátil anterior. Só que a ideia que eu queria trazer para vocês é, quando eles estão ativados concentricamente, a minha escápula, ela está aduzida, ela está lá próxima do meu tronco. E ela está numa posição de muita segurança. O que deixa essa escápula numa posição de insegurança ou numa posição instável é quando ela está lá em cima, quando ela está rodada lateralmente. E quando ela roda lateralmente, olha o que acontece com o romboide. Ele está num trabalho excêntrico. Então a estabilização não é sobre o quanto eu consigo ativar concentricamente esse músculo, mas o quanto eu consigo controlar ele excentricamente. Então, toda vez que você for pensar numa estabilização, comece a pensar numa fase excêntrica. E isso eu não vejo quase nenhum profissional fazendo, né? Eu não vejo os profissionais pensando numa fase excêntrica. Simplesmente eles deixam a fase excêntrica desabar, né? Toda vez que a gente está fazendo um movimento, a gente faz uma fase concêntrica, a excêntrica é sem qualidade nenhuma. Deem controle para a excêntrica. Isso vai te diferenciar do mercado, isso vai te trazer muito mais de resultado, porque é onde de fato a estabilização mais necessita, é onde eu preciso de mais controle. Então, dê ênfase à fase excêntrica, isso muda tudo. Isso é uma grande oportunidade para você ser um grande personal que reabilita. Isso é uma grande oportunidade para você ser um profissional, um personal que traz resultado, que sabe reabilitar o ombro. Então, com esse novo entendimento, né, eu começo a pensar para vocês aqui. Igor, como é que eu posso começar a trabalhar essas estruturas excentricamente, desculpa. E aí, a primeira ideia é, eu preciso que o meu aluno, meu paciente, ele tenha esse controle, pelo menos concêntrico, né? Essa ativação da musculatura, ele tenha consciência de ativar essa musculatura. E aí, um primeiro exercício que eu posso já trazer para vocês é esse aqui. Vocês vão colocar uma mini band no punho do seu aluno e vai pedir não que ele fique abrindo os braços, mas que essa carga, você pode até pedir já uma carga aqui isométrica, mas que essa carga seja gerada lá na escápula, gerando um controle escapular. E aí você vai pedir sempre uma adução da escápula, gerando ainda mais carga aqui e voltando. Gerando uma contração lá da escápula e voltando. E aí o que é muito importante, que quando ele gera essa contração, essa ativação dessa escápula, ele não ative muito o trapézio superior. Ele não faça isso aqui. Porque o trapézio superior, quando muito ativado, ele vai tirar a minha escápula da posição de congruência dela, né? Da melhor posição para ela. E aí ele acaba jogando essa cabeça do húmero, né? Jogando esse húmero em relação à minha escápula. Eu tenho aqui compressões, por exemplo, da bolsa subacromial. Enfim. E aí o que eu queria trazer para vocês é, quando você fizer essa ativação, a volta, você não relaxa, você vai manter o controle excêntrico. Então, quando voltar, controla excentricamente a minha escápula. Então, eu vou ter uma boa ativação excêntrica de romboides e de trapézio médio e inferior, tá? Faz muitas repetições, porque músculos estabilizadores são músculos tônicos, precisam de muita repetição. E aí, uma outra coisa que a gente pode utilizar, beleza, coloquei aqui, mas aqui, minha escápula está numa posição de muita segurança. O que é que eu posso começar a fazer? A jogar ela em uma rotação lateral, então fazendo uma abdução do ombro ou uma flexão desse ombro. E aí eu começo a elevar, levantei, ativando muito escápula, sem ativar trapézio, eu posso ir pedindo esse controle do meu aluno. Voltei, controle excêntrico, não desabo, controle excentricamente. E aí, mais uma vez, vou começando, primeiro, buscando uma melhor ativação e vou progredindo para que essa ativação se dê ao longo de outras angulações. Se
Ao passar de uma determinada angulação, você percebe que ele está usando muito o trapézio superior, que ele está compensando o movimento. Não deixe ele ensinar um movimento ruim para o sistema nervoso central. Diminua, aqui eu compenso, diminui a amplitude de movimento e pede controle escapular. E aí eu fico sempre com minha mãozinha lá na borda medial da escápula pedindo controle. Me empurra, controla excentricamente, não deixa abrir. Eu fico empurrando para ele não deixar abrir, para que ele tenha controle excêntrico dessas estruturas, tá? Então, mais uma vez, eu vejo muitos poucos profissionais, principalmente personal trainers, pensarem assim. Pensar em ter controle e ter um bom controle das estruturas. Eu vejo poucos personal trainers pensando na fase excêntrica, reabilitando e fortalecendo, dando ênfase para a fase excêntrica. Isso faz muita diferença no teu trabalho. Vocês não têm noção. Então é uma grande oportunidade para vocês começarem a olhar para essa fase excêntrica com outra visão, né? Com uma outra com a outra visão, de fato, agora começar a dar mais ênfase para essa fase da contração, né? Para essa fase muscular. E aí, não só pensar nessa melhor ativação, pensar em ganhar outras articulações, mas começar a jogar isso dentro de um movimento funcional, como um movimento de empurrar, de puxar, ou do próprio gesto motor do esporte. É essencial que o que ele tinha aprendido, isso tenha sido jogado, isso precisa ser levado para a vida profissional dele, ou para o esporte dele. Porque essa transferência aqui fica muito limitada se você não faz dentro da sua reabilitação. Trazer isso aqui ou só isso aqui não transfere, não faz ele conectar o sistema nervoso central dele, aprender a como ele pode fazer isso no lançamento, no beach tênis, no vôlei, tá? Ou no próprio crossfit, quando ele for fazer um snatch ou um balanço na barra. Então, gente, quando você subnicha, quando você pega essa oportunidade de começar a trabalhar com um público específico, com uma população, e você é referência dentro daquela população, né? Como, por exemplo, como eu estava falando aqui, o público de crossfit. E aí você começa a se tornar aquele cara que reabilita profissionais de crossfit, atletas de crossfit. E aí hoje a gente tem muito atleta, né, amador, que está iniciando, que quer competir melhor, que quer ter um dia a dia melhor no próprio esporte, que quer ir para algumas competições, mas ele sente dores, ele sente desconfortos, e você só vai para aquele cara ali que ele vai resolver. Aquele personal, ele vai te deixar voando no crossfit, ele vai te deixar muito bem. Eu fui para ele e não tenho mais dores. Eu tinha uma dor no ombro, eu tinha uma dor no quadril e hoje eu não tenho mais, né? Seja esse profissional. E aí você começa a ser referência dentro de uma população, dentro de um determinado esporte. Isso é uma grande oportunidade para você começar a lotar a sua agenda, até dobrar o valor da sua hora-aula. Isso foi hoje o que aconteceu comigo, né? Desde que eu comecei, hoje eu já consegui dobrar a minha hora-aula, porque eu escolhi um nicho de atuação. E os profissionais da osteopatia, os próprios médicos começam a me indicar porque sabem que o meu trabalho é diferente. E é isso que eu queria trazer para vocês. Comecem a pegar isso, a pegar essas ideias, a pegar esse controle excêntrico, essa mudança de entender a estabilização como um cartão de visita para você. Poste movimentos, exercícios, comece a postar conteúdo, né? Mostrar um novo entendimento que você tem. Mostre os seus resultados no seu Instagram. Isso vai começar a te trazer mais pacientes. As pessoas vão ver, postam reels mostrando, não adianta só ficar trabalhando manguito rotador, né? Não adianta só ficar trabalhando manguito rotador. E aí, se você posta um reel sobre isso, uma pessoa que está com dor no ombro, ou um próprio profissional, um ortopedista, um médico, um especialista em ombro, e ele vê um vídeo desse seu, ele vê, poxa, esse cara é diferente, né? Ele tem um trabalho diferente. Ele vai começar, talvez, a entrar em contato com você, ele vai querer ou estabelecer uma parceria, ou simplesmente alguém sabe, se eu tô com dor no ombro, eu queria iniciar um fortalecimento. Se eu conheço algum profissional, a primeira pessoa que vem na mente dele vai ser você. Porque você tem um trabalho diferente, né? Porque você não vai fazer mais do mesmo.
e aí ele vai lembrar de você. E aí, imagina agora, por exemplo, esse mesmo médico tá lá mexendo no Instagram dele, e aí ele vê você postando um resultado. Você sente dor no ombro? Sabia que tem riscos de você fazer mobilidade articular? Se você tem dor no ombro e fica fazendo só alongamento, muitas vezes o próprio médico não sabe o risco disso. E aí você explica, o ombro pode estar doendo por estar numa articulação hipermóvel, né? Ele está com muito movimento porque a esternoclavicular não está se movendo muito bem. Por ela não se mover muito bem, a clavícula vai acabar fixando e a articulação acromioclavicular vai ficar sobrecarregada e com muito movimento. Então, ao invés de passar mobilidade para o seu ombro, procure um profissional, procure se de fato você precisa daquilo. E eu fico imaginando um médico assistindo aquilo e, poxa, faz sentido. Esse profissional é bom, ele é diferente. E agora ele vai começar a te indicar toda vez que chegar. Será que médicos recebem alguém com dor? Todo dia, 8, 10 pessoas com dor, e alguém vai perguntar para ele se ele conhece um bom profissional, um profissional diferente que faz um bom trabalho. E esse profissional agora vai ser você. Então, pensem nisso, né? Comecem a ter um novo entendimento, a começar a buscar no subnicho talvez uma oportunidade de você ser reconhecido como uma referência, de você ser reconhecido como o cara que reabilita o homem, quando o cara que reabilita atletas de crossfit, como o cara que reabilita, como a personal trainer que reabilita atletas de beach tênis, ou como o personal trainer que reabilita ombro. Então, estamos finalizando aqui. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. E a gente se encontra na quarta-feira. Vamos fazer mais uma live. Vamos falar um pouco de conteúdo e como é que a gente pode utilizar o conteúdo para cobrar mais caro e para aumentar a nossa referência, a nossa visão de autoridade dentro da perspectiva de um personal que trabalha com reabilitação. Uma boa noite a todos. Um abraço. Tchau.